Hoje pela manhã compartilhamos com a igreja a mensagem que intitulamos Certezas em Tempos Incertos. E pudemos então observar na fala do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que te chamou, aquele que nos alcançou, ele nos há de preparar, de aperfeiçoar até o dia da volta de Cristo Jesus. E eu gostaria de, nessa oportunidade, a partir do Salmo 139, convido você a acompanhar comigo a leitura que farei no Salmo de número 139. Palavra de Deus, Salmo este que é tido como um Salmo de Davi, em que ele faz revelações profundas, revelações que os nossos radicais juniores vão receber nesse momento também. Leandro Gadioli vai estar com eles lá, nossos meninos e meninas aí dos 10 aos 13 anos, podem agora se dirigir ali com o Leandro Gadioli ao fundo. Com a graça de Deus, logo a nossa sala dessa turma também estará pronta aqui, e ficamos felizes por esse trabalho que tem dado aí um resultado muito especial. Começou, na verdade é uma semeadura que com certeza teremos uma grande colheita, amém, irmãos? Nosso Templo Kids, Espaço Kids também está lá, abençoando nossas crianças. Esteja orando por todos esses ministérios, orando pelas nossas crianças, juniores, adolescentes, juventude, a igreja como um todo. Salmo 139, acompanhe comigo a leitura do texto bíblico que eu faço na Nova Almeida Atualizada, Salmo 139, nos diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra Ti, e como Teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus abençoe a leitura da Sua palavra e aplique-a aos nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, este salmo, ó Deus, fala de verdades tão profundas que
trazem, ó Deus, grande enlevo, ó Deus, a nossa alma, edificação, ó Deus, para a nossa fé. Pedimos que agora este salmo, estas palavras, mais uma vez, ó Deus, possam ser por nós acolhidas, recepcionadas em nosso interior, e ó Deus, nós possamos, a partir daquilo que iremos refletir, nos posicionarmos, ó Deus, fortalecendo as nossas convicções de fé, de tal forma, de tal maneira, Pai, que nós sejamos homens e mulheres cada vez mais cheios de certezas no coração, de absolutos, ó Deus, que regem a nossa vida. Pedimos a Deus assim, que a Tua graça e o Teu favor nos abençoem e nos conduzam em mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã eu fiz uma pergunta e eu dizia, se você é uma pessoa que predomina em você, predomina em seus pensamentos, um número maior de certezas ou de incertezas, de dúvidas ou de convicções no seu coração. E quando nós lemos o texto lá de Paulo aos Filipenses, ele fala, eu estou certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E falávamos sobre essa importância de sermos pessoas que têm certeza e cada passo que dão, cada experiência que vivem, entendem que Deus está no controle absoluto. E nós podemos e devemos continuar buscando cada vez mais entender e discernir a vontade de Deus. Vivemos dias cujos desafios, eles se avolumam e apresentam, digamos assim, meus queridos, para aqueles que professam a fé cristã, futuros, eu diria, não incertos, mas tomados por algumas certezas das quais alguns talvez queiram fugir. A perseguição, meus irmãos, contra aqueles que verdadeiramente são cristãos há de aumentar, não diminuir. A tendência, meus irmãos, é que o mundo cada vez mais se transforme numa sociedade pós-cristã. Falávamos sobre isso recentemente em uma das mensagens. A sociedade cada vez mais dá sinais e evidências de ser uma sociedade pós-cristã, cujos valores cristãos que permearam o mundo por tanto tempo acabam sendo desfacelados, acabam sendo desconstruídos. E quando nós olhamos para o Salmo 139, quando nós olhamos para uma tão linda poesia, porque é isso que os salmos são poesias que os salmistas fizeram, e fizeram a partir das suas experiências, a partir da sua intimidade, da sua comunhão com Deus, das suas percepções no decorrer da vida e do envolvimento de Deus em todo este processo. De maneira, queridos, que o Salmo 139 é famoso porque nele nós encontramos três importantes atributos: a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele está presente onde Ele quiser, e Ele com certeza pode também todas as coisas. Deus tudo pode, tudo vê, tudo sabe, Deus tudo conhece. E estas verdades que o Salmo nos revela, nos ajudam, meus irmãos, a vivermos em todos os tempos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, certezas para todos os tempos, e não apenas tempos incertos, como a ênfase que nós demos hoje pela manhã. Certezas para todos os tempos, tempos estes, inclusive os que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O primeiro aspecto que eu quero destacar, a primeira certeza que você e eu devemos buscar desenvolver, diz respeito ao conhecimento de Deus. A palavra começa ali no versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. No verso 6 ele vai dizer, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir.
A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro assim nos desafia. Precisamos crescer, meus queridos, no conhecimento de Deus, a respeito daquilo que Ele realiza também nas nossas vidas e de quem Ele é. Porque quanto mais nós conhecemos sobre Deus, acerca de Deus, melhores, mais preparados estaremos para lidar com as adversidades da vida e também para nos relacionarmos com Deus. Porque conhecimento gera recursos, gera mecanismos que nos permitem acessar coisas que antes nós não acessávamos. E aqui nós podemos usar essa ilustração a partir da importância da educação. A educação realmente ela é uma ferramenta importantíssima para a sociedade. O conhecimento leva o ser humano a acessar elementos, experiências, fatores que são muito importantes para a vida de um modo geral. Nós podemos considerar o conhecimento científico, a sua importância. Já muitos de nós estamos desfrutando há tanto tempo desse conhecimento científico que nos permite lidar e tratar com determinadas enfermidades que até alguns anos atrás não se tinha condições de resolver, que não tinham. Hoje isso foi já superado. Podemos também considerar o conhecimento científico, tecnológico, no aspecto tecnológico, recursos que nos permitem ir muito além do que até então nós fomos. Mas temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque o conhecimento em si, a busca por um conhecimento, e aqui eu me faço direcionado àquela ideia da gnose, do gnosticismo, do conhecimento por si. Ou seja, quanto maior o conhecimento, maior será a condição do indivíduo se sobressair e de evoluir enquanto ser humano. Nós precisamos do conhecimento da terra. Nós precisamos dos conhecimentos que, enquanto seres humanos, nós podemos desenvolver. Mas esse conhecimento, queridos, não pode substituir aquele que é mais importante: conhecermos a Deus. Nós somente podemos conhecer a Deus por meio da sua palavra. Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Então nós precisamos da palavra de Deus para gerar em nós maior conhecimento. Conhecimento que nos permitirá também experimentar de paz no coração, de segurança no coração. O contrário de intranquilidade, o contrário da ansiedade. Amados, é importante fazermos aqui uma rápida reflexão. Quantas vezes o seu coração já foi tomado por ansiedade? Preocupação por determinada situação ou alguma coisa que está se projetando, se prospectando em torno da sua vida. E você se vê refém de sentimentos que muitas e muitas vezes nós não conseguimos controlar. Eu ouço muitas e muitas vezes as pessoas dizendo assim: pastor, mas é mais forte do que eu. Eu não quero ser ansioso. Imagino, meus irmãos, que se eu perguntar aqui, tem alguém que gosta de ser ansioso? A gente vai encaminhar depois para um tratamento, não é verdade? Porque não é normal, não é natural. E nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, tantas vezes nos deparamos com esse excesso de preocupações, porque a ansiedade é justamente isso, o excesso de preocupações. Preocupações com os recursos financeiros, materiais, preocupações com as notícias de uma saúde debilitada, de uma doença, de uma enfermidade, e tantas outras que não param de chegar e bater a nossa porta, de bater a sua porta hoje. Mas, amados, esse tipo de ansiedade está vinculado a uma não dependência total de Deus. Porque quando eu, de fato, creio como Davi está afirmando esse texto,
que Deus sabe de todas as coisas, que Deus conhece os meus pensamentos, que Ele observa o meu andar e o meu deitar, que Ele conhece todos os meus caminhos. Obrigado, Aline. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conhece toda. Quando eu entendo que Deus tem esse pleno conhecimento, quando eu entendo, meus irmãos, que o texto no verso 5 diz que tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim, a ansiedade não vai tomar conta do meu coração. A ansiedade não pode predominar sobre a fé. Quando há fé, a ansiedade é anulada. Mas quando a preocupação excede a fé, a ansiedade anula a fé. Isso é muito sério. E nós precisamos envidar esforços em buscar maior conhecimento de Deus. Porque quanto mais eu conheço de Deus, mais preparado estarei para enfrentar as circunstâncias à nossa volta. Mais preparado nós estaremos para lidar com aquilo que mexe com o nosso processo. As mudanças, elas nos colocam, meus queridos, diante de algumas incertezas. A igreja está passando por um processo, iniciando um processo de mudança na liderança. E nós não podemos, meus irmãos, permitir que ansiedade e preocupações tomem conta, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Foi no passado, assim é hoje, e não será diferente amanhã. Mas então por que nos preocupamos? Por que ficamos ansiosos? Por que permitimos que a ansiedade tome conta do nosso coração? Cabe então, meus irmãos, orarmos como o salmista, lá no verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. No final do verso 23, ele vai dizer, conhece os meus pensamentos. É interessante, amados, como nós somos reféns ou não, reféns ou livres daquilo que se estabelece aqui dentro. Tudo depende do que você determina na sua mente. Seus pensamentos acabam controlando a nossa vida. O texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23, a Bíblia vai dizer o quê? Guarda sobre todas as coisas, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Numa tradução mais atualizada, ele vai dizer, guarda os teus pensamentos. Porque a palavra coração ali tem a ver com a ideia hebraica de mente. Então guarda a sua mente, guarda o que você pensa. Pense no que você está pensando. É interessante, irmãos, como nós nos permitimos ser subtraídos. As nossas emoções, elas podem roubar de nós a paz. As nossas emoções podem roubar de nós a alegria e a tranquilidade, quando a gente alimenta pensamentos de discórdia, de sofrimento, de tensão, de preocupação. Então eu preciso substituir pensamentos maus por pensamentos bons. Eu preciso substituir pensamentos depressivos por pensamentos que tragam alegria, que tragam ânimo, que tragam... Obviamente, amados, que eu não estou entrando aqui nos elementos técnicos daqueles que precisam de ajuda para vencer uma depressão psicológica, aquele processo que exige, obviamente, de cuidado, precisa de tratamento, precisa de atendimento. Mas, para estes e para todos nós também, voltarmos os nossos olhares para a palavra e alimentarmos os nossos pensamentos com afirmações como as que nós acabamos de ler, nos ajudarão a superar as dificuldades. Dentre as certezas para todo o tempo, nós precisamos ter a certeza, meus irmãos, de que Deus tudo conhece.
e também buscarmos desenvolver o conhecimento sobre Deus e sobre a sua palavra para nos habilitar nesse tempo. Em segundo lugar, segunda certeza, precisamos ter certeza, queridos, da presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus em nossas vidas. Experimentar, desfrutar de intimidade com Deus. Porque ouvir falar sobre Deus, conjecturar sobre quem é Deus e coisas do gênero, muitas pessoas fazem, muitas vezes nós fazemos. Mas temos que ter a compreensão, conforme ele diz ali no verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ali estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Porque, meus irmãos, nós estamos, conforme o salmista está dizendo para nós aqui, desfrutando da presença de Deus. O que define, meus irmãos, uma célula abençoada, frutífera? O que define, meus irmãos, uma igreja que se desenvolve, que caminha para os objetivos que Deus tem nos dado? Muito mais, meus irmãos, do que a estrutura física que ela detenha. A estrutura física é muito importante, é verdade. É importante termos conforto, é importante termos estruturas que atendam às gerações da igreja. Mas, meus irmãos, se as pessoas virem nossos cultos, participar dos nossos cultos, participar das nossas células, e simplesmente desfrutarem daquilo que a estrutura oferece, não vai demorar para encontrar uma estrutura melhor para ela seguir. Fator decisivo é a pessoa se conectar à igreja e experimentar da presença de Deus. Quando ela participa de um culto e ela sai daquele culto com aquele sentimento de: uau, Deus falou comigo nesse lugar. Deus mexeu comigo, Deus está falando comigo, Deus está trabalhando. Ele foi na célula e olha, Deus falou com ele percebeu algo da parte de Deus. E aí, meus queridos, eu estou falando algo muito, mas muito além de sentir um arrepio nas costas. Porque para alguns, presença de Deus tem que ter arrepios. Não teve arrepio é porque... E aí, meus irmãos, a coisa não está adequada. É claro que existem manifestações do nosso corpo às emoções. É verdade que também existe isso. Mas a presença de Deus, na verdade, está vinculado a uma unção que vem do alto, e nós entendemos e percebemos que realmente Deus está abençoando aquele trabalho, Deus está abençoando aquela igreja, Deus está abençoando aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres, Deus está abençoando o que está acontecendo, está sendo feito. Meus irmãos, Deus está abençoando, nós vimos aqui Deus abençoando o Moita lá, nós vimos Deus abençoando, alcançando, colocando pessoas. Quando a gente ouve um testemunho, como nós vimos do pastor Evaldo da Vanete, amados, e realmente, na hora ali, eu estava esperando que quando o pastor colocasse na tela lá o primeiro batismo, eu achei que meus irmãos, a igreja ia para o céu aqui naquela hora. Porque um batismo aqui, irmãos, já é motivo de grande alegria, não é verdade? Mas um batismo, meus irmãos, lá na Europa, é algo muito especial. Porque a Europa já está na sociedade pós-cristã há muito mais tempo que nós. O evangelho lá, meus irmãos, hoje precisa passar por um processo de ressuscitação. Não o evangelho em si, o evangelho não morreu, mas o cristianismo, a cristandade na Europa, ela já se desfez há muito tempo. Então nós precisamos, queridos, entender que a igreja precisa buscar incessantemente mais da presença de Deus. Conversava com um pastor sobre os novos desafios que estamos assumindo, os irmãos sabem, envolvendo a convenção.
E o pastor Pascoal me dizia assim: Antônio, uma das coisas que eu sugiro que você considere nesse novo trabalho é levar nossa organização, as nossas organizações, a buscar mais da presença de Deus. Mais da presença de Deus, mais do que qualquer outra coisa, é a presença de Deus encharcando os ambientes, as pessoas, os processos, os missionários, as estruturas, a presença de Deus. Irmãos, isso vem queimando no meu coração. Nós precisamos buscar mais desta presença de Deus, mas eu não estou falando desta presença no sentido de renovação carismática, no sentido de estilos e de diferenças doutrinárias. Eu estou falando dessa presença de Deus, meus irmãos, a qual nós sentimos em todo o tempo como algo real, verdadeiro. Não é algo que eu estou simplesmente ouvindo falar, eu tenho experimentado daquilo que Deus tem feito comigo. E é isso que vai mudando e que vai transformando vidas e vai transformando pessoas. Participei de um culto uma vez, meus irmãos, lá na Central de BH, e foi muito interessante porque era a preparação do treinamento. E nós tínhamos ali em torno de 500 pastores e pastoras de vários lugares do Brasil. Eles foram fazer apenas a introdução. E quando o casal subiu, meus irmãos, para fazer a abertura ali daquele evento, só tinha um irmão com violão e a irmã queria ministrar o louvor. E, meus queridos, naquele momento, quando foi dado o primeiro acorde do violão, e ela começou a cantar ao único. Ao único. Lembra do cântico, ao único? Não vou arriscar cantar não, senão vou estragar ele, né? Amados, quando deu o primeiro acorde, ela começou a cantar ao único. Meus irmãos, começou a brotar um fogo dentro de mim. Eita! É um pastor Batista falando isso, né? Irmãos, mas foi um negócio tão especial. Eu senti naquele momento ali, tem unção nesse lugar, tem unção nesse povo. É uma graça de Deus. Irmãos, é isso que nós temos que buscar. É buscar, meus irmãos, essa presença de Deus em que a gente realmente, ao cantar, ao orar, nós experimentamos dessa graça, desse mover de Deus em nossas vidas. Não é um impulso emocional, é uma testificação do Espírito, com o nosso Espírito, de que Deus está conosco. Nós precisamos dessa certeza para todos os tempos. A presença de Deus em nossos lares, a presença de Deus em nossas casas, a presença de Deus em nosso trabalho, a presença de Deus nos ambientes onde quer que nós estivermos. Irmãos, eu gosto muito daquela profecia, daquela promessa de Deus na Antiguidade, no Antigo Testamento, fazendo devidas aplicações e contextualizações, quando Deus disse ao povo: aonde vocês pisarem a planta do seu pé, eu vou fazer o quê? Lembra? Eu vou derramar bênção. Meus irmãos, eu creio que é isso que nós temos que entender, não fazendo aplicações inadequadas. Meus irmãos, uma vez eu ouvi alguém defendendo um determinado movimento social, e ele dizia que ele usava esse texto para justificar que ele precisava, eu falo sem entrar nos meandros, né? Devia tomar posse daquela terra porque Deus ia dar, porque Deus disse na Bíblia que ia dar. Não é isso, irmãos. Agora, eu creio que a igreja do Senhor Jesus, quando ela está debaixo dessa unção da presença de Deus, quando você, meu irmão, está debaixo dessa unção da presença de Deus, aonde você coloca a planta do seu pé, Deus vai te abençoar e vai abençoar aquele lugar. Deus vai conosco, irmãos. Irmãos, com muito temor diante de Deus, um dia eu disse para a igreja, logo que eu cheguei aqui no Novo Mundo, não sei quantos vão lembrar disso, lá daquele lado,
Eu falei, irmãos, eu não tenho dúvidas de que Deus vai abençoar a Igreja Batista Novo Mundo. Porque assim tem sido, pela graça de Deus, aonde a gente põe a planta do pé, Deus vai abençoando. E Deus vai abençoando e vai continuar abençoando, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Ter certeza, irmãos, certeza de que Deus é conosco. Em terceiro lugar, a certeza de que o poder de Deus continua se manifestando. O poder de Deus, meus irmãos, ele continua se manifestando. Foi no passado, é hoje e continuará sendo também amanhã. Tu me cercas por todos os lados, pões a tua mão sobre mim. Te tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. O poder de Deus, meus irmãos, estará conosco por onde quer que nós formos. Agora, entendamos também o seguinte: Davi não tinha o conhecimento que nós temos a partir das Escrituras hoje, o acesso que nós temos à palavra. A Bíblia nos diz da promessa em Atos 1:8: recebereis o poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aquela promessa de que Deus iria abençoar onde a planta do seu pé fosse colocada, ela hoje se cumpre, sabe por quê? Porque onde você for, você que é alguém regenerado, salvo, alguém que entregou, confessou a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, junto com você está a presença maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, está conosco, e Ele quem vai nos conduzir, é Ele quem vai nos dirigir. E essa palavra lá profética, este salmo poético, a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará, ela se realiza, ela se concretiza, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele está conosco e Ele nos conduz. Todavia, nem sempre nós desfrutamos, porque às vezes o nosso coração está tomado por medo. Será que vai dar certo? Será que vai? Será que não vai? Vamos conseguir? Não vamos conseguir? Ficamos temerosos, porque isso faz parte da nossa tendência humana. Mas nós precisamos crer, meus irmãos, que Deus, Ele não nos abandona. O poder de Deus se manifesta sobre nós, e eu disse, e coloco ali naquele slide, busque todos os dias. Busque todos os dias. É interessante aquela imagem ali, porque ela nos remete àquela narrativa bíblica de Jesus com os discípulos, né? E Pedro, se lançando do barco, ele começa a andar sobre as águas, mas sentindo o vento, percebendo a tempestade, diz as Escrituras que ele começa a afundar. Ele estende a mão para Jesus, e Jesus o sustém e o tira daquela situação de vulnerabilidade. O poder de Deus se manifesta, como foi naquele tempo, também hoje. Mas você precisa crer. Quando Pedro se lançou e começou a andar sobre as águas, ele foi tomado por um sentimento, por um processo de confiança. Mas quando ele deixa de olhar para Jesus e ele presta atenção nos ruídos, nos movimentos naturais, ele sucumbe, a sua fé é arrefecida, e entra no lugar o medo, a ansiedade, o sofrimento. Lembra disso que eu estava falando no começo? Amados, nós precisamos substituir o medo por um sentimento de
paz no coração, porque é Deus quem está conosco, porque é Deus quem nos sustenta. Temos a certeza de que Ele não irá nos abandonar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Você não está mais sozinho. A partir do dia que você confessou a Jesus Cristo, meu querido, não importa para onde você vá, não importa por onde você ande, por que caminho você escolha, Jesus está contigo. E precisamos desfrutar dessa presença. E o Salmo termina com aquela oração que eu já mencionei há pouco: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Eu achei interessante porque ele começa o Salmo dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Ele começa afirmando isso, e aí ele termina o Salmo dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Em conclusão, nós podemos fazer a partir dessa comparação do próprio salmista. A conclusão que eu trago, meus queridos, é que, assim como Davi, todos nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias. Então eu começo dizendo: Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto, Tu conheces de longe todas as coisas, mas eu continuo pedindo a Deus diariamente: sonda-me, Senhor. Sabe por quê? Vê se há em mim algum caminho mau. Amados, às vezes nós começamos a trilhar por caminhos maus e não nos apercebemos. Às vezes nós começamos a caminhar trilhos e trilhas que são perversos, que são carregados de perigos, e nós não nos apercebemos desses perigos. E eles estão à nossa volta, estão à espreita. Então eu preciso fazer esta oração: ver se há em mim algum caminho mau, ver se há em mim algum pensamento mau, algum sentimento mau, ver se há em mim algo que eu mesmo não estou conseguindo perceber, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e me livra disso, Senhor. Irmãos, essa é uma oração que nós devemos fazer constantemente: Senhor, livra-me do mal. E Jesus também nos ensinou a orar dessa forma. Sim ou não? Livra-nos do mal. E assim nós com certeza poderemos avançar. Tenha certeza de que quanto maior o conhecimento que nós tivermos de Deus, quanto mais nós solidificarmos a nossa fé de que Deus sabe e conhece todas as coisas, quanto mais eu tiver experimentando e desfrutando intimidade da presença de Deus em minha vida, quanto mais eu acessar o poder de Deus diariamente, mais forte, mais preparado eu serei, eu estarei para permanecer de modo inabalável. De modo inabalável. Há uma canção que nós vamos entoar nesse momento, e eu gostaria que você pudesse considerar, pensar e refletir como está o seu coração nesse momento, diante das incertezas que estão ao nosso redor. No teu coração, na sua mente, pairam certezas ou incertezas? A dúvida é uma semente, e o diabo é especialista em lançar estas sementes. Muitas vezes ele vai colocar a semente na dúvida de um pai, de uma mãe. Será que eu fiz certo com meu filho? Será que está correto isso? E a dúvida, meus irmãos, ela vai tomando conta, e ela muitas vezes é semeada por Satanás no coração de alguns, dizendo assim: a dúvida de permanecer casado, a dúvida de permanecer congregando com a igreja, a dúvida de
diante das dificuldades da vida, será que realmente Deus está comigo? De fato, meus queridos, Deus sempre está conosco, mas nem sempre nós estamos debaixo da bênção de Deus, porque nos colocamos numa posição, justamente porque fugimos dessa bênção, a bênção do Senhor. Quero convidar você a colocar-se de pé, nós vamos adorar ao Senhor. A canção, meus queridos, ela é uma canção de confirmação a respeito destas verdades que nós acabamos de refletir. O reino de Deus, ele é maravilhoso, é perfeito. O reino de Deus é perfeito. Quem crê em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu preciso viver de certezas, de absolutos na minha fé, e não titubear, mas permanecer firme. Adore o Senhor com essa canção, para a glória e honra dele mesmo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, Pra dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Quero convidar você a fechar os olhos nesse momento, querido. Quantas certezas estão no seu coração? Quantas vezes a ansiedade, as preocupações, às vezes nem são coisas extremadas, mas você fica em condições desfavoráveis e o sofrimento, o abatimento vem no seu coração. Você precisa trazer no seu pensamento palavras como a que nós lemos nessa noite. Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde, Senhor? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Você deseja fazer esta oração nesse momento, de colocar a sua vida diante do altar do Senhor e dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Alguém que deseja orar dentro desta compreensão, dentro desta percepção de que nós precisamos que Deus sonde o nosso interior, que Deus trate conosco aquelas situações que muitas delas nós nem mesmo ainda entendemos ou pensamos ou consideramos, mas Deus pode evitar que o mal se estabeleça na nossa casa, que o mal se estabeleça no nosso casamento, que o mal se estabeleça em nosso lar, que o mal se estabeleça em nossa igreja. Nós precisamos reconhecer a cada dia e buscar mais do conhecimento de Deus, desfrutar da presença de Deus e buscar todos os dias intensamente o poder de Deus por meio da ação do Espírito dele que já está em nós. Você deseja mais do Senhor e, como nós cantamos, dizer: teu reino é sempre eterno, e descansar nisso. Convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para orarmos nesse momento. Temos um tempo de oração, de clamor pela sua vida, pela sua família. E você assim estará, ao sair do seu lugar e se aproximar aqui, dizer:
Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, Senhor. Sonda os meus pensamentos. Prova-me, Senhor. Cuida dos meus pensamentos. Não permita, Deus, que os meus pensamentos me levem para pensamentos ardilosos. Não permita, ó Deus, que eu venha a sucumbir aos pensamentos malignos. Mas, Senhor, se há em mim algum caminho mau, livra-me, ó Deus. Livra-me, ó Senhor. Guia-me pelo caminho eterno. Guia-me a cada dia. Que a cada dia eu possa te buscar e eu não venha jamais me desviar dos teus caminhos, jamais me desviar, ó Deus, da tua palavra, que eu permaneça, ó Deus, fiel, porque o teu reino é sempre eterno, o teu reino é maravilhoso, e eu quero viver na dimensão do reino e não da terra. Eu quero viver na dimensão da tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Pai querido, eu clamo a Ti pelas vidas dos meus queridos e queridas que aqui estão, que a graça do Senhor venha, que o poder do Senhor se manifeste, que a majestade Tua reine em nossas vidas, que o Teu poder, ó Pai, nos conduza, nos habilite, que a Tua graça nos habilite para resistir às tentações, para vencer o mal e permanecermos fiéis nos Teus caminhos. Aleluia! Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. O reino de Deus é sempre eterno. Oh Deus, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. aleluia, aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Glórias sejam dadas ao Senhor.